A cidade de Ur dos caldeus pulsa com vida, com seus templos se elevando acima dos mercados movimentados. Em meio à multidão, Abraão está, com seu rosto jovem marcado pela contemplação, enquanto observa os rituais idólatras ao seu redor. Seus olhos refletem uma profunda inquietação, uma pergunta silenciosa pairando no ar enquanto testemunha a devoção da cidade a ídolos. A grandiosidade dos templos contrasta fortemente com o vazio espiritual que Abraão percebe. Ele observa os vendedores vendendo ídolos, os rituais, sua expressão, uma máscara de desaprovação silenciosa. Em seus olhos, uma faísca de desafio se acende, uma rebelião silenciosa contra a decadência espiritual da cidade. Sob o brilho fraco de lampiões a óleo, Abraão e Sarai se envolvem em uma discussão tensa, seus rostos marcados pela preocupação. A luz trêmula dança no rosto de Sarai, enfatizando as profundas linhas de preocupação que emolduram seus olhos. A voz de Abraão enche a sala. Sinto esses chamados no meu coração, Sarai. São inegáveis. Sarai rebate, com a voz carregada de medo. Mas e o nosso futuro, Abraão? Este caminho de que falas está repleto de incertezas. O peso dos seus medos, não ditos, paira no ar. O futuro incerto e cheio de perigo. A luz trêmula da lâmpada projeta sombras longas e dançantes ao seu redor. Sob o sol implacável, Abraão, Sarai e Ló viajam pelo deserto desolado, suas figuras pequenas contra a imensa paisagem. Os servos se esforçam para acompanhar o ritmo, seus rostos marcados pela exaustão, enquanto guiam os animais exaustos pelas areias. O vasto deserto se estende sem fim, sua beleza árida, uma lembrança marcante das provações que enfrentam. Cada passo é um testemunho de sua determinação inabalável, superando o calor escaldante e o terreno implacável. Abraão chega à terra de Canaã com o coração cheio de gratidão. Ele se ajoelha, com a cabeça inclinada em reverência. Abraão ergue um altar de pedras rústicas aos céus, um símbolo de sua devoção inabalável. Ele está diante do altar, com os braços erguidos em oração de agradecimento por orientação e proteção divinas. Sob o sol implacável de Campos de Canaã, as tensões aumentam à medida que os pastores de Abraão e Ló se desentendem por pastagens cada vez menores. O ar se torna espesso com ressentimento não dito, espelhando as duras condições da terra. Em meio à discórdia, Abraão avança, sua voz um farol de razão. Devemos encontrar uma maneira de resolver isso amigavelmente. Suas palavras pairam no ar, um apelo à paz contra o pano de fundo de uma terra lutando para sustentar a vida. Abraão e Ló estão juntos, com o sol brilhando acima, enquanto observam a vasta paisagem. O rosto de Ló se ilumina de entusiasmo ao notar as terras exuberantes perto de Sodoma. Abraão permanece calmo, com seu olhar fixo na terra de Canaã. Duas visões distintas os dividem à medida que o futuro se desenrola diante de seus olhos. Ló chega a Sodoma, uma cidade repleta de prosperidade, alheio à decadência moral que se esconde sob sua superfície brilhante. Mercados opulentos transbordam de produtos exóticos, exibindo a riqueza material da cidade. Em meio à grandiosidade, sinais de corrupção moral tornam-se cada vez mais visíveis. Exibições opulentas de riqueza contrastam fortemente com a corrente subjacente de pecado. Ló começa a se adaptar à sua nova vida, o encanto da cidade mascarando seu coração sombrio. Dentro da tenda de Abraão, as sombras dançam à luz de velas enquanto ele busca consolo na oração. Seus lábios se movem em devoção silenciosa, um testemunho de fé inabalável. Num pedido silencioso, Abraão sussurra: Ó Senhor, eu deposito minha confiança em Ti. Ele continua: Suas promessas são minha luz guia, mesmo diante da esterilidade de Sarai. Sob a tela escura da noite, uma extensão infinita de estrelas cobre os céus. Antes de Abraão, Deus manifesta-se em meio à exibição celestial. Estrelas cintilam como poeira de diamante, espalhadas pela infinitude. Em um momento de encontro divino, o céu noturno se torna um testemunho de promessa ilimitada. O universo se desenrola acima deles, um panorama celestial que simboliza o destino. Três figuras se aproximam da tenda de Abraão, sua chegada, agitando a tranquilidade do dia. Abraão recebe seus convidados de braços abertos, um farol de boas-vindas no deserto. Abraão oferece-lhes comida e abrigo. Dentro da tenda, a atmosfera muda para uma de conforto e descanso compartilhados. Sob o sol escaldante em carvalho de Mambré, uma profecia se desenrola. Sarai dará à luz um filho. Escondida atrás da tenda, Sarai ouve a predição inacreditável. Um escárnio escapa de seus lábios, uma risada de pura incredulidade diante do absurdo da afirmação. O sol brilha intensamente, indiferente à descrença de Sarai, enquanto a profecia paira no ar. Sob o manto da noite, Sodoma revela seu coração sombrio, uma cidade mergulhada no mal crescente. Dois anjos descem sobre a cidade. Sua chegada a um contraste marcante com a decadência moral da cidade. Ló cumprimenta os visitantes angélicos,
Sua expressão, uma mistura de esperança e apreensão em meio à maldade da cidade. Os habitantes da cidade se envolvem em atos nefastos, ilustrando a profundidade da corrupção de Sodoma. Sob o manto da noite, a casa de Ló torna-se o epicentro de uma tempestade iminente, enquanto as sombras dos habitantes de Sodoma se estendem como garras agarradas. O ar crepita de expectativa, enquanto o murmúrio baixo da multidão aumenta, um prelúdio para a iminente tempestade. Ló surge, com o rosto uma tela de desespero, a voz trêmula enquanto suplica: "Imploro-vos, não façais mal a estes homens. Eles estão sob a minha proteção." Num apelo final e comovente, Ló oferece: "Em vez disso, ofereço-vos as minhas filhas. Fazei com elas o que quiserdes, mas poupai os meus hóspedes." Sob o véu da noite, os anjos abandonam seus disfarces, sua luz divina perfurando a escuridão de Sodoma. O brilho celestial destaca a decadência da cidade, um lembrete marcante de sua decadência moral. Ló permanece congelado, banhado pela luz etérea, enquanto o aviso dos anjos ecoa pela noite: "Fuja com sua família." Os anjos instam Ló e sua família a escapar da iminente desgraça, antes que a ira divina consuma Sodoma. A luz dos anjos se intensifica, sinalizando a destruição iminente, um último apelo para que a família de Ló atenda ao aviso. Sob o manto da aurora, Ló e sua família fogem de Sodoma às pressas, cada passo ecoando sua fuga desesperada. O ar vibra com os últimos estertores da destruição enquanto eles correm contra o destino, o chão tremendo sob seus pés. Dúvida e tristeza tomam conta da esposa de Ló. Ela hesita, com o coração dividido entre a obediência e o mundo que deixa para trás. Contra o decreto divino, ela volta o olhar para Sodoma, um ato fatal de saudade. Um clarão ofuscante a envolve, e em um instante, ela se transforma em um monumento silencioso de sal, marcando para sempre o custo da desobediência. O céu da manhã sobre Sodoma é subitamente preenchido por uma luz ofuscante. Do céu, o fogo começa a cair, envolvendo a cidade em chamas. Enxofre segue, aumentando a destruição enquanto queima a terra. Edifícios desmoronam e colapsam, reduzidos a ruínas fumegantes em meros momentos. Os habitantes de Sodoma são apanhados no caos, os seus gritos engolidos pelo inferno. Sodoma e Gomorra são completamente destruídas, deixando para trás apenas um deserto desolado. Dentro da tenda, Abraão e Sarai compartilham um momento de pura alegria, celebrando a chegada de Isaac. O rosto de Sarai irradia gratidão, seus olhos refletindo a profunda felicidade deste momento tão esperado. A tenda se enche de uma atmosfera de calor e gratidão, marcando um novo capítulo em suas vidas. A alegria compartilhada deles ecoa pela tenda, um testemunho de seu amor e fé duradouros. Nos campos de Gerar, Abraão chega, seus olhos percorrendo o horizonte. Ele se apresenta como irmão de Sarai, uma jogada calculada para proteger ambos. Sarai está ao lado de Abraão, com uma expressão indecifrável enquanto a decepção se desenrola. O povo de Gerar observa Abraão e Sarai, sua curiosidade despertada pelos recém-chegados. O rosto de Abraão se endurece com determinação, sua postura refletindo o peso de sua decisão. No grandioso palácio de Abimeleque, o destino de Sarai está em jogo enquanto ela é levada aos cuidados do rei. Abimeleque, rodeado por símbolos de seu poder, acredita ter conquistado um novo tesouro. Intervenção divina e invisível agita-se quando o narrador adverte. Deus o avisa em sonho. Tapeçarias adornam as paredes, testemunhando silenciosamente o drama em andamento na corte de Abimeleque. O zumbido silencioso da corte mascara a profunda mudança que está prestes a ocorrer, guiada por forças além do alcance mortal. O palácio, um palco para o destino, aguarda a alvorada, alheio ao decreto divino que em breve perturbará sua tranquilidade. Sob o sol escaldante, em Poço de Berseba, Abraão e Abimeleque se encaram, suas figuras marcantes contra a vasta paisagem. O ar crepita com expectativa enquanto suas comitivas observam, as longas sombras da tarde se estendendo em sua direção. Num gesto de união, Abraão e Abimeleque apertam as mãos, seu acordo forjando uma ponte frágil entre eles. Uma sensação de paz desce quando o pacto é selado, prometendo um futuro de cooperação e respeito mútuo. Nos limites obscuros da tenda de Abraão, um decreto divino desce. O ar da noite paira pesado com um comando tácito. Um teste de fé, uma provação de devoção, ecoa através da quietude. O peso da ordem divina recai sobre Abraão. A tenda se torna um crisol de sacrifício inimaginável. Sob o vasto céu, Abraão e Isaque iniciam sua jornada para o Monte Moriá, um silêncio opressor pairando no ar. Servos seguem, seus passos abafados pela terra, cada passo medido com pavor tácito. A paisagem se estende diante deles, uma extensão infinita espelhando o peso em seus corações. O burro caminha pesadamente,
cada movimento ser uma lembrança nítida do sacrifício que se aproxima. O ar crepita com tensão não dita, cada respiração uma oração, cada batida do coração uma contagem regressiva. À medida que ascendem, a montanha se torna maior, sua sombra lançando um véu sobre suas almas já sobrecarregadas. Sob o brilho implacável do sol, Abraão começa a construir um altar. Com determinação focada, Abraão prepara meticulosamente a lenha. O sol bate forte, projetando longas sombras, enquanto o altar toma forma. A voz inocente de Isaac quebra o silêncio. Onde está o cordeiro para o sacrifício? A pergunta paira, no ar, sem resposta, sob o sol escaldante. No Monte Moriá, Abraão protege Isaac, o peso do destino pairando no ar. Abraão coloca Isaac sobre o altar, uma oferta silenciosa aos céus. A faca reluz sob o sol. Erguida na mão trêmula de Abraão, Abraão se prepara para sacrificar seu filho, o amor de um pai testado além da medida. A quietude da montanha amplifica o momento agonizante da decisão. O ar se adensa com antecipação enquanto Abraão se prepara para o ato final. No Monte Moriá, uma presença divina desce, preenchendo o céu com luz etérea e ressoando com poder. A voz de um anjo ecoa pela montanha, uma ordem sobrenatural rompendo o silêncio. A voz do anjo ressoa pelos céus. Não faças mal a Isaac. O comando divino paira no ar, um momento de intervenção profunda que altera o curso do destino. Sob o sol escaldante, Abraão observa a paisagem árida do Monte Moriá. Seu olhar se fixa em um cordeiro, enredado em um emaranhado denso. Com mãos gentis, Abraão se aproxima do matagal, determinado a libertar o animal preso. Ele liberta o animal com cuidado. O cordeiro, agora livre, está ao lado de Abraão. No alto do Monte Moriá, o anjo do Senhor desce, um farol da presença divina contra o céu vasto. Abraão ajoelha-se humildemente, com o rosto envelhecido erguido em reverência, enquanto a promessa de uma linhagem sem medida ecoa pelos céus. A paisagem se estende diante deles, um testemunho do potencial ilimitado dos futuros descendentes de Abraão. Banho em luz etérea, Abraão recebe a bênção, sua obediência recompensada com uma promessa tão infinita quanto as estrelas acima. Abraão e Isaac aproximam-se da tenda, suas figuras cansadas, mas resolutas contra o cenário do deserto. Sarai está na entrada, seus olhos percorrendo o horizonte, com uma mistura de esperança e receio. À medida que Abraão e Isaac se aproximam, o rosto de Sarai se ilumina com uma sensação avassaladora de alívio. A família se reúne em um abraço caloroso, enchendo a tenda com uma atmosfera de alegria e profunda gratidão. Abraão observa as vastas terras de Canaã, sua família prosperando sob seus cuidados. A vida prospera em Canaã, um testemunho do legado duradouro de Abraão. Os campos de Canaã florescem, refletindo a prosperidade da crescente família de Abraão. Sob a orientação de Abraão, Canaã se torna um refúgio de crescimento e abundância. O sol brilha em Canaã, iluminando a contínua prosperidade de Abraão. A presença constante de Abraão garante o crescimento e a prosperidade contínuos de sua família em Canaã. Inside Casa de Abraão, a solemn atmosphere underscores Abraão's profound respect and love for Sarai. Abraão inicia a compra de um local de sepultamento em Macpela, suas ações cheias de ternura. A transação se desenrola, cada gesto um testemunho de seu vínculo duradouro. Com o local de sepultamento garantido, Abraão garante que o local de descanso final de Sarai seja digno. A dura realidade da perda se instala sobre a sepultura de Macpela quando a jornada terrena de Sarai chega ao fim. O mundo de Abraão se apaga quando ele está ao lado de Sarai, seu coração pesado de tristeza. Um silêncio palpável desce, quebrado apenas pelos sussurros suaves de tristeza entre os enlutados. Cada grão de areia parece ecoar o profundo sentimento de luto de Abraão. O peso do seu amor e da sua perda manifesta-se em cada linha do seu rosto envelhecido. O sepulcro permanece como um testemunho silencioso de um amor que transcende até a morte, onde a angústia de Abraão ressoa. Dentro de sua casa, Abraão faz um voto solene para garantir o futuro de Isaac. Ele convoca seu servo mais confiável, confiando-lhe uma missão sagrada. O servo escuta atentamente, absorvendo o peso das esperanças de Abraão. Com um coração pesado, o servo se prepara para a longa jornada a Harã. Ele reúne provisões e suprimentos, garantindo que pode cumprir a ordem de seu mestre. O servo parte, carregando o legado de Abraão e o destino de Isaac em seus ombros. Sob o sol implacável, o servo de Abraão se aproxima de Rebeca no poço antigo em Harã. Suas palavras persuasivas pairam no ar, enquanto Rebeca escuta com atenção cativada a água do poço cintilando por perto. O peso do seu pedido recai sobre ela, o ar espesso de expectativa. Com um aceno decisivo, Rebeca concorda em viajar com ele, seu destino alterado para sempre. Em meio aos vastos campos de Canaã, a figura de Rebeca surge, sua aproximação tão suave quanto o perfume das flores silvestres. Seus olhos se encontram pelos campos. Uma ponte silenciosa de compreensão
se formando entre Rebeca e Isaque. A presença de Rebeca oferece consolo a Isaque, seu calor preenchendo o vazio deixado pela perda. Nos campos dourados de Canaã, Rebeca se torna esposa de Isaque, sua união um farol de esperança. Isaque encontra consolo em Rebeca após a morte de sua mãe. Seu calor e compaixão preenchem o vazio deixado por sua perda, oferecendo-lhe conforto e um novo começo. Na luz radiante da casa de Abraão, as mãos de Abraão se estendem, um canal de bênção divina. Isaque e Rebeca estão banhados em um brilho suave. O peso do destino desce suavemente. Os rostos de Isaque e Rebeca brilham, refletindo a promessa profunda concedida a eles. O ar ao redor deles cintila com expectativa, enquanto a promessa divina se estabelece sobre Isaque e Rebeca. Nos campos de Canaã, Abraão observa a paisagem, um guardião silencioso de gerações. Seu olhar se suaviza enquanto observa seus netos brincarem, suas risadas ecoando pelos campos. O rosto de cada criança é um reflexo de seu legado, um testemunho vivo de promessas cumpridas. Ele testemunha o desenrolar de sua linhagem, uma tapeçaria vibrante, tecida com amor e fé. Em seus jogos inocentes, ele vê o futuro, uma continuação de sua história. O coração de Abraão se enche de orgulho, sabendo que sua jornada apenas começou. Na penumbra da noite, Abraão senta-se à cabeceira da mesa, seu rosto envelhecido marcado pelas histórias dos anos passados. A luz trêmula das velas dança sobre os rostos de seus descendentes, reunidos ao seu redor em atenção extasiada. O silêncio da noite é quebrado quando Abraão começa a falar. Sua voz, um suave eco de sabedoria. Suas palavras ressoam profundamente, cada sílaba carregando o peso de uma vida vivida na fé. A fé foi a bússola que guiou cada passo da minha jornada. No coração de Macpela, Abraão é levado para seu local de descanso final, ao lado de Sarai. O peso da história se instala quando Abraão se junta a Sarai em eterno repouso. Embora sua jornada terrena termine, o legado de fé inabalável de Abraão perdura, ecoando através das gerações. O sepulcro permanece silencioso, um testemunho de uma vida vivida, em devoção e confiança. A luz do sol banha as pedras antigas, um símbolo de esperança e a promessa de um futuro. O vento sussurra através das colinas de Macpela, levando os ecos da crença inabalável de Abraão. Sob o vasto céu de Canaã, Isaque e Rebeca caminham de mãos dadas, suas figuras silhuetas contra os campos dourados. O sol banha a terra com um brilho quente, refletindo nos olhos de Rebeca enquanto ela observa Isaque. Isaque acena com a cabeça, com o rosto marcado pela determinação enquanto observa o horizonte, incorporando o legado de Abraão. Juntos, eles permanecem firmes, guardiões da promessa divina, sua presença um testemunho de fé e perseverança na terra de Canaã. Uma vasta paisagem se desenrola, repleta dos descendentes de Abraão, uma multidão espalhada pela terra. Eles constroem casas e cultivam a terra, seus assentamentos crescendo em comunidades movimentadas. As crianças brincam, suas risadas ecoando pelos vales, um testemunho da promessa das gerações futuras. O sol brilha sobre eles, um símbolo de esperança e prosperidade, enquanto o legado de Abraão floresce na terra. Dentro do templo, os descendentes de Abraão se reúnem em reverência. Eles se lembram da aliança, uma promessa sagrada que os liga a seu ancestral. Ecos de votos antigos enchem os sagrados salões. O templo irradia com a luz da fé e devoção ancestral. Sob o vasto céu, a terra prometida se revela, lar dos descendentes de Abraão. O sol dourado banha a terra, cumprindo uma antiga promessa divina. As gerações prosperam, vivendo um destino predito. Casas e campos florescem, símbolos de prosperidade e favor divino. A terra respira com vida, um testemunho de fé e herança. No coração de corações, um dia radiante amanhece, lançando um brilho dourado sobre a terra. Através dos séculos, o legado de Abraão ecoa, um testemunho de fé inabalável em Deus. A história dele inspira as pessoas a depositarem sua confiança em Deus. Pessoas de todas as nações seguem seus caminhos. Sob o vasto céu, uma cruz solitária é erguida no Monte Moriá, sua sombra estendendo-se por toda a terra antiga. A madeira tosca da cruz contrasta fortemente com as colinas suaves e distantes, um testemunho silencioso de sacrifício. A luz do sol banha a cruz, transformando-a em um símbolo de esperança que transcende o tempo e o desespero. De longe, a cruz é um farol, uma promessa gravada contra o horizonte, ressoando com os ecos do legado de Abraão. O vento sussurra ao redor da cruz, levando contos de fé e redenção pela paisagem desolada. Dentro da igreja, os cristãos se reúnem para adorar Jesus Cristo. Seus rostos refletem devoção ao reconhecerem Jesus como o cumprimento das promessas. A igreja está cheia de paz. A luz entra pelas janelas de vitrais, iluminando os fiéis. Sob o vasto céu, multidões de muçulmanos convergem para Meca, seus passos ecoando séculos de fé. Cada peregrino carrega dentro de si o espírito de Abraão, um profeta venerado em seus corações.
A cidade pulsa com devoção, um testemunho de crença duradoura e herança compartilhada. Em sua peregrinação coletiva, eles honram Abraão, seu ancestral espiritual. A luz do sol entra pelas janelas de vitrais da sinagoga, iluminando fileiras de judeus. Homens em pé, com seus xales de oração sobre os ombros, suas vozes se elevando em uníssono. As mulheres sentam-se quietas, com as cabeças inclinadas em reverência, os lábios movendo-se em oração silenciosa. Um ancião está na bimá, sua voz ressoando enquanto guia a congregação em orações antigas. O menino olha para o pai, com os olhos arregalados de curiosidade e reverência. Em uníssono, eles honram Abraão, o pai de sua nação, suas vozes ecoando pelo espaço sagrado. Em todo o mundo, o legado de Abraão perdura, impulsionando movimentos de paz e justiça. As comunidades se unem, impulsionadas por um compromisso inabalável de amor e apoio a cada vizinho. Em centros urbanos movimentados e paisagens rurais tranquilas, atos de bondade se propagam pela sociedade. Voluntários se mobilizam, fornecendo ajuda aos necessitados, personificando a compaixão em ação. Líderes surgem, defendendo a igualdade e a justiça, moldando um mundo mais justo e inclusivo. O espírito de Abraão continua vivo, inspirando gerações a construir um futuro definido pela harmonia e respeito mútuo. Em corações, a história de Abraão ecoa, através do tempo, um farol de fé. Cada palavra, cada verso, reacende o espírito de devoção nos corações jovens. A jornada de Abraão, um testemunho de fé inabalável, inspira novas gerações. Seu legado, gravado nos anais da fé, o chama a viver com coragem. A narrativa temporal de Abraão serve como uma luz orientadora para suas vidas. Através da sua história, eles encontram forças para enfrentar seus próprios desafios com fé inabalável. Na vasta extensão celestial do céu, Abraão é banhado por uma luz etérea, sua forma radiante com a graça divina. Ele recebe a recompensa final, um testemunho de sua fé e obediência inabaláveis que ecoa pela eternidade. Sua história transcende o tempo, tornando-se um farol de esperança e inspiração para todos que acreditam. O legado de Abraão ilumina o caminho, guiando os seguidores através das sombras com a promessa da recompensa divina.